O objetivo desse vídeo é falar com você que está, nesse momento, sedentário e que quer voltar a treinar, se sentir bem com o que você vê no espelho, se sentir bem com o seu próprio corpo. E que se você não está tentando construir musculatura, imediatamente você está perdendo musculatura. Muito prazer, meu nome é Thiago Moura, eu trabalho com treinamento de força há mais de 20 anos. Junto aqui comigo, atrás das câmeras, tem a Marcela. Olá, olá, olá! Estou desse lado trazendo o mesmo olhar que o seu para Thiago responder e tirar nossas dúvidas. Ela vai ser a sua voz, né? Enquanto a gente não tiver um volume maior de comentários. Então, por favor, se você gostar do que você está vendo, deixa um like e deixa um comentário caso você tenha tido alguma dúvida sobre o que a gente falou nesse vídeo. Então, o treino de força, ele é algo necessário, principalmente se você é uma pessoa que já passou dos 35. A massa muscular que você tem no seu corpo, ela é algo que deveria existir para garantir a sua autonomia. No dia a dia, você fazer as coisas com mais facilidade. Se você é uma pessoa que trabalha de forma mais física, essa musculatura vai estar diretamente relacionada ao que você é capaz de fazer. Só que a gente vive numa sociedade que já há bastante tempo tem diminuído cada vez mais a necessidade do esforço físico. Em grande maioria, as pessoas passam a maior parte do dia sentadas, de uma forma que elas estão o tempo todo inativadas. São pessoas que andam menos, que praticamente não têm força, necessidade, na verdade, de fazer força no seu dia a dia. Como assim, Thiago, as pessoas estão inativadas? Imagine que você é uma pessoa que está sentada na cadeira, seja no trabalho, seja em casa, assistindo televisão. Qual é a chance que você tem de ficar toda durinha? Nenhuma. Muito menor. A ideia normalmente é que você vai cada vez mais relaxando, se desmanchando. Isso tira de você uma competência de manter a estrutura do teu tronco, né, principalmente do tronco, de forma confortável, ou seja, essa região toda das costas, toda essa cadeia posterior, ela tende a gerar dores. Então é normal, pessoas que passam a maior parte do dia sentadas, sem fazer esforço físico regular, dificilmente elas não vão ter alguma dor. Ela sempre vai ser o tipo da pessoa que vai ter dor no pescoço, dor nos ombros, dor nas costas, dor lombar principalmente, dor no quadril, dor no joelho. Aí às vezes você sente muito uma dor no joelho, que na verdade não é o joelho. O joelho é só um sintoma. O que na verdade você tem é uma cadeia de musculaturas que estão encurtadas e fragilizadas e que na verdade jogam no joelho uma tensão que ele não precisava ter. Quando eu falo sobre ficar muito tempo sentado, falando especificamente de joelho, a gente tem uma questão desse lado do mundo, desse hemisfério que a gente vive, que a gente passa muito menos tempo no chão do que deveria. Em países asiáticos, em algumas culturas de interior e tal, as pessoas sentam mais no chão, as pessoas elas passam menos tempo em cadeiras, de fato. O agachamento, não sei se você tem filhos ou convive com alguém que tem criança pequena, você vai ver que o agachamento ele é um movimento elementar do ser humano. Ele é algo que você já nasceu fazendo e fazendo muito bem. O que acontece na verdade é que a gente vai com o tempo perdendo essa habilidade. Ou muitas vezes você perde essa habilidade. Então se o seu joelho dobra menos, se você já não faz força nas costas, se a sua lombar está sempre relaxada, a tendência é que você vá sentir dor. E essa dor ela pode ser melhorada à medida que você vai se fortalecendo. E aí onde tem a maioria das dúvidas. Como é que eu vou me fortalecer sem realmente sentir dor? O que é que deveria ser o normal? Eu deveria entrar na academia e sentir dor muscular? E aí uma coisa que eu gosto de falar para todos os meus alunos é: você não tem que sentir dor para treinar. Dor nunca é um bom sinal. Ah, Thiago, mas é aquele negócio do no pain, no gain. Essa ideia do sem dor, sem ganho, ela é, na minha opinião, uma visão violenta do que é o treinamento. Treinamento, na minha perspectiva, da maneira como eu trabalho com os meus alunos, ele tem que ser algo que ele vai te oferecer alguma coisa, que ele vai te entregar mais do que ele vai tirar de você. Se você vai para o treino com aquela sensação de que, meu Deus do céu, eu não queria ir, ou meu Deus, que coisa horrível, é porque ele está, de alguma forma, sendo muito mal feito. Então quer dizer que no outro dia, após o treino, você não precisa estar sentindo dor?
Quando vai sentar, quando vai levantar o braço, coçar as costas, sempre dói alguma coisa. Na verdade, a dor muscular tardia, ela é uma consequência, mas não deve ser o objetivo. Se você é uma pessoa que de repente não está fazendo nada, ou só faz um único modelo de treinamento, então quando você muda o estímulo, é possível que você fique dolorido, mas nunca pode ser o objetivo. E aí dessa forma, se você é a pessoa que quer começar a treinar, sem se sentir oprimida pelo treino, ou seja, o treino tem que ser algo interessante, que te dê tesão de ir, certo? Você não pode, toda vez que você vai treinar, ficar dolorido, porque esse não é o objetivo e isso não ajuda o seu condicionamento a melhorar. Se a gente está falando de treinamento de força, a gente precisa que você seja cada vez mais capaz de mover carga, ou com mais carga, ou com mais repetições. Basicamente é isso. E por que a gente começou a falar disso tudo? Porque se você não tem o estímulo de construção da massa muscular, você vai naturalmente perder. E aí é aquela história, o que você usa, você tem. O que você não usa, você perde. E se eu pudesse recomendar qualquer coisa na sua vida para você fazer uma reserva, seria a reserva de massa muscular. Eu não sei se você já ouviu falar da Mari Kruger. Ela vira e mexe, ela fala de foda-se o projeto verão. A gente deveria estar treinando para sobreviver a uma UTI. Não somente isso, mas imaginando o caso de alguém que precise ser hospitalizado. Essa pessoa tem mais chance de viver melhor, de sobreviver à UTI, se ela tiver massa muscular. Então eu vou criar músculos para deixar na UTI? Quase isso. Imagine que você vai criar uma espécie de armadura de proteção. A musculatura a mais, numa situação, por exemplo, de uma internação, ela vai servir para abastecer o teu corpo enquanto ele está se recuperando. Mas se a gente for considerar uma pessoa saudável, tá? Imaginando um cenário que você obviamente não vai estar doente, o que é que a massa muscular ela vai te ajudar? Primeiro, o músculo esquelético, ou seja, essa musculatura que a gente vê, que a gente consegue controlar, ele é, na verdade, um órgão endócrino. Tá? Ou seja, ele tem papel direto na regulação de vários hormônios, inclusive no que a gente até brinca falando que é um monjaro natural. Ou seja, ele vai regular a sua sensibilidade à insulina, a maneira como você metaboliza os açúcares na corrente sanguínea. E dessa forma, ter mais massa muscular nunca é o que você vai ver, por exemplo, com um fisiculturista de competição, porque essa pessoa ela está usando o esteroide anabolizante, ela vai ter um resultado que é muito além do que seria o natural. Naturalmente construir musculatura tem um limite. Só que esse limite, para a maioria das pessoas, nunca vai chegar, porque essas pessoas nunca vão treinar ou intenso o suficiente, nem pelo tempo suficiente. Considerando, por exemplo, um perfil atlético bonito de um corredor de 100, 200 metros, de um ginasta, de uma pessoa que você nota que tem um volume muscular, mas não é nada comparado ao fisiculturismo, e essa pessoa, obviamente, nunca tem usado anabolizante esteroide, você vai ver que existe um volume bacana, bonito e tal, que pode ser equilibrado ou não, dependendo da maneira como a pessoa treine, mas que você vai ver que aquilo ali, até um certo ponto, não tem como passar dali. O que a gente vai, na verdade, com o tempo fazer é estimular a tua competência muscular, ou seja, a sua capacidade de mover carga, que não necessariamente tem a ver com o tamanho da musculatura. Certo, Thiago, mas como assim a musculatura não é equivalente à capacidade de força? Isso aí é interessante, porque depende da maneira como você estimula a musculatura. Você imaginar a fibra muscular, certo? Você pode aumentar nela a capacidade de produzir força, ou seja, o torque. Você pode aumentar o segmento dela transverso, que a gente chama de hipertrofia. E sim, nem todo treino de força é sobre hipertrofia, tá? Mas quase todo treino de força gera hipertrofia. Você pode aumentar também a resistência muscular. Então, o que isso significa? Se você tiver pensando em força, mais produção de torque, ou seja, de capacidade de mover a carga, a tua musculatura ela não necessariamente vai ter um tempo de estímulo que precise dela aumentar de tamanho. O que ela vai fazer é aumentar a eficiência dessa fibra. Óbvio que com o tempo, você aumentando carga,
por cima de carga, a gente vai aumentar o tamanho da musculatura, mas proporcionalmente muito menos. Eu não sei se você por acaso já ouviu, já viu na internet, tem um levantador de peso chamado Anatoly, que ele vive fazendo umas pegadinhas de ser um faxineiro numa academia e tal. O Anatoly, ele é um powerlifter. É um tipo de treinamento da pessoa que vai levantar movimentos básicos, agachamento, levantamento terra, supino. Ele tem uma capacidade de empurrar e puxar carga infinitamente maior do que um fisiculturista, porque a ideia do fisiculturista não é aumentar a força, é aumentar o volume da musculatura. E dessa forma a gente tem uma diferença, o que é a hipertrofia miofibrilar, ou seja, da organela, né, que a gente chama miofibrila, que é capaz de fazer a produção de força, e é um processo também neurológico, ou seja, você vai criar competência neurológica para aumentar a força daquela musculatura. Isso também se vê muito com ginástica olímpica, né, artística, como chamam. Então, resumidamente, você pode ter uma pessoa com mais força e nem tanto volume, pode ter uma pessoa com muito volume e nem tanta força. Isso basicamente diferencia os atletas de força, ou seja, aqueles que numa competição têm que demonstrar que são capazes de levantar uma carga, né? Ou aqueles que só vão fazer, no caso do fisiculturismo, exibição. Existe também a resistência muscular. É você ser capaz de fazer uma mesma coisa durante mais tempo. É o caso de quem pedala, né? Principalmente pedal em distância, em velocidade. Para pessoas que são também artistas marciais. Você trabalha muito menos com carga e muito mais com repetição. Só que você também pode aumentar a força por repetição. Porque seus músculos eles só entendem um único idioma, que é esforço. Então, obviamente que o seu corpo vai ter diferença se você treina focado só em força, focado só em hipertrofia ou focado só em resistência. Se você é uma pessoa comum que não vai competir, que não tem interesse de competir, mas quer se sentir bem no próprio corpo, talvez você precise brincar com um pouquinho de cada. Você deve deixar o seu corpo mais competente para viver melhor e de uma forma que você sinta que é mais fácil fazer as coisas do dia a dia e que você consiga vestir a roupa que quer a hora que quiser. Certo, Tiago. Então, para uma pessoa 35 mais, seria o mesmo tipo de treinamento misto desse do que uma pessoa de 20 anos? A diferença entre o treino para uma pessoa um pouco mais velha, com 35, 40 anos, e uma pessoa mais jovem, tem a ver com a capacidade de recuperação. Você pode ter o mesmo treino? Pode, se você tivesse o mesmo estilo de vida. O que a maioria das vezes não acontece. Uma pessoa com 35 anos, 40 anos, ela talvez já seja uma pessoa que ela tenha vários anos já trabalhando, que tenha uma rotina diferente de sono, que pode ter filhos pequenos, filhos com 10 anos ou menos. Então é uma pessoa e que talvez esteja sedentária, que a gente precisa ter treinos que são menores, ou seja, os treinos não podem ter muito mais que 40, 45 minutos. Ninguém tem 1 hora para ficar na academia. Até tem 1 hora, mas ninguém precisa ter 1 hora e meia, 2 horas, como é o caso, né? Você não precisa ir todos os dias para a academia. Inclusive, isso aí é um ponto importante. Treinar mais tende a piorar o seu condicionamento ou até a piorar a sua saúde. A ideia do treino é você ganhar no longo prazo, é usar uma paciência que talvez você nem saiba que tem mais. É você conseguir fazer menos, melhor e por mais tempo. É conseguir treinar 30, 40, 50 minutos no máximo, 4 dias na semana. Mas todas as semanas, ou a maior parte das semanas, para que depois de 6 meses, 4 meses, vai depender muito da pessoa, vai depender do seu ponto de partida, depende da sua experiência com treinamento. Se você é uma pessoa que nunca treinou nada, a sua adaptabilidade é maior, ou seja, você vai ver coisas andando mais rápido, só que ao mesmo tempo a sua tolerância ao esforço também é menor. Diferente de uma pessoa como eu, como a Marcela, que a gente já tem uma experiência de treinamento de vários anos e que mesmo que a gente passe um tempo sem treinar, a gente tem uma noção do qual é o esforço que a gente é capaz de fazer e como a gente pode buscar uma intensidade maior. Como eu falei antes, se o seu corpo só entende esforço, você precisa aprender a dosar esse esforço inicialmente
principalmente nas 2 ou 3 semanas, exatamente para você ter vontade de voltar. Eu não quero que você faça o seu primeiro treino, ou talvez os 2, 3 primeiros treinos, e fique tão dolorido que você não consiga voltar depois de uma semana. Para aumentar essa frequência e garantir para você, aí sim, o resultado que você quer ver daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses. Só que isso é um processo. E eu espero estar aqui para te ajudar. Se você gostou desse conteúdo, deixa um comentário, segue o canal, tá? Se inscreve no canal, porque a ideia é a gente ter mais vídeos como esse e trazer cada vez mais informação. Nos vemos na próxima. Valeu! Tchau, Marcela! Tchau, tchau!